Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de antifúngicos e antivirais. A gente continua aqui com muito amor e carinho preparando esse conteúdo para vocês aí para as aulas remotas. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo lá nos nossos grupos de WhatsApp e também por e-mail ou, né, se vocês preferirem, lá pelo Teams, a plataforma do Teams. Então, nesse assunto de antifúngicos e antivirais, nós temos primeiro, né, como é que a gente organizou essa aula aqui. Eu vou passar em duas partes, né, a parte primeiro de antifúngicos, depois a parte de antivirais, para que a gente discuta as classes dessas moléculas e, né, feche o assunto aí com as nossas conclusões. Nessa imagem aí da direita, vocês podem observar, né, na imagem acima, na letra A, um cultivo, né, fúngico, vendo todas essa parte aqui que parece, né, vamos dizer assim, como se fosse um veludo, né, a cultura do fungo, e abaixo, né, a imagem microscópica aqui dessas hifas fúngicas, todas essas estruturas aqui que parecem uns caminhozinhos, né, umas estradinhas aqui na ampliação microscópica. Então, assim, o nosso objetivo hoje aqui é discutir os principais antifúngicos e antivirais de importância zootécnica. A parte de antifúngicos, né, a gente precisa lembrar que as doenças causadas por fungos, né, são problemas mundiais e podem ser zoonoses importantes, como é o caso da criptococose, né? Criptococcus é transmitido por contato, né, com fezes de pombo, mas também fezes de algumas outras aves e também por contato com madeiras contaminadas com esporos do fungo. Mas principalmente pelo contato, né, aí com fezes de pombos. E é uma doença importante, né, que causa problemas respiratórios no ser humano, pneumonias graves. Aqui nós vemos a imagem, né, de um cãozinho aí com uma ferida fúngica aqui na região, né, da fronte do animal. Vocês reparem que geralmente as feridas fúngicas têm isso que a gente fala assim, bordas circunscritas. São feridas, vamos dizer assim, arredondadas, aproximadamente com bordas arredondadas, e essas bordas são circunscritas. Às vezes coça, às vezes não, porque depende muito se há ou não contaminação secundária por bactéria. Então, às vezes começa com ou a bactéria abre a porta e o fungo entra, ou o contrário, né? O fungo começa a lesão e a bactéria ali se aproveita dessa lesão. Lembrando que, diferentemente das bactérias, que são procariontes, os fungos patogênicos, pessoal, são eucariontes. E o que significa isso? Que as células. Opa, pulou um aqui. As células do fungo são muito. Ele tá pulando. As células do fungo são muito parecidas com as células do hospedeiro. E aí, o que acontece? A gente pode ter problemas quando a gente vai instituir a terapia antifúngica. Então, esses fungos patogênicos são seres eucariotas, sim, formas filamentosas, que a gente chama de hifas, essas formas compridinhas aqui, ó. Aqui tem um fungo, né, ao microscópio, que já está, inclusive, esporulando. Esses arredondadinhos aqui, ó, são os esporos do fungo, que geralmente são as formas de contaminação. Então, quando ele esporula, entre aspas, é como se fosse a sementinha do fungo, que vai espalhar esse fungo pelo ambiente, né, ou por mais partes do corpo do animal. Então, essas formas filamentosas são as hifas, e as formas intracelulares são as leveduras, né, que são essas formas arredondadinhas aqui da imagem de baixo da direita. Eu coloquei até uma seta aqui para mostrar. Outra coisa que a gente tem a respeito dos fungos é que possuem esses né, micro-organismos possuem baixa invasividade e baixa virulência. Em parte, varia também, né? Essa invasividade e virulência com o tipo de fungo que a gente está trabalhando. Mas se a gente comparar com outros micro-organismos, é por isso que geralmente as lesões são circunscritas. Quando são locais, existem, né, as contaminações fúngicas sistêmicas. Aqui é uma outra técnica de coloração,
que a gente vê as hifas do fungo aqui, ó, todas essas formas compridinhas aqui, parecendo uns cabelinhos, e essa forma aqui, ó, característica de microsporo, né? Que essa forma grande aqui, assim, parecendo um olhinho, que é Microsporum canis, isolado de lesões de pele de cães. Além disso, que a gente já falou dos fungos, o que contribui para a infecção fúngica? O tecido necrótico, a presença de tecido necrótico, né? A gente já falou aqui que bactéria pode abrir porta de entrada para o fungo. A bactéria começa uma lesão de pele, uma dermatite bacteriana, e na sequência o animal desenvolve dermatite fúngica, por conta da presença desse tecido necrótico ali que a lesão bacteriana deixou. Ou ainda imunossupressão, né? Animais que fazem tratamentos imunossupressores, animais estressados, animais idosos. Eu mesmo tenho uma cadelinha pincher aqui de 9, não, agora ela já está com 11 anos de idade. Ela desenvolve de vez em quando umas lesões fúngicas na pele, justamente porque já está mais, né, velhinha. Então, acaba que o sistema imune dos mais jovenzinhos e dos mais velhinhos são mais susceptível a esse contato e desenvolvimento desenvolvimento das lesões fúngicas. Além disso, nós temos diversos fatores ambientais envolvidos. Fatores que vão desde, por exemplo, presença de pó, limpeza do ambiente, limpeza das caminhas dos animais, de vários outros fatores envolvidos. Mas o principal desses fatores é a presença de umidade, igual agora, né? Nós estamos com uns 3 a 4 dias de uma chuva abençoada aqui em Montes Claros. Então, os animais ficam mais quietinhos, às vezes se molham e vão para as caminhas. Os que ficam fora de casa, né, que ficam nos quintais, geralmente têm esse acesso e às vezes vão na chuva e voltam e molham as caminhas. Pode ser, né, um fator para desenvolvimento de fungo. Mas o principal deles, eu coloquei até a figurinha aí de um cachorrinho no banho para nos lembrar, é o excesso de banhos. Porque o excesso de banhos vai permitir que a pele do animal fique mais úmida por mais tempo. E os próprios sabões, mesmo que sejam sabões e shampoos, condicionadores próprios para cães, que isso que é o certo, né? Lavar o animal com shampoo apropriado para a espécie, porque tem relação com o pH da pele, tem relação com descamação da pele, com células mortas e vários outros fatores. Então, isso aí é importantíssimo, evitar o excesso de banhos nos animais. Mesmo igual os meus cães que ficam dentro de casa comigo o tempo todo, eu dou banho neles no máximo uma vez por mês. Por quê? Porque uma vez por semana, no meu ponto de vista, vai retirar as defesas naturais da pele, aquela oleosidade normal da pele. Então, assim, uma vez por mês é tranquilo, para eles não ficarem muito sujos. Os meus não têm acesso a muita terra no quintal, esse tipo de coisa, né? Tem 2 canteirinhos no jardim ali fora que eles vão, mas não rolam nesses canteiros, não tem esse tipo de comportamento de se sujar muito. E aí a gente precisa evitar esses banhos em excesso para justamente não retirar as defesas naturais da pele, né? A oleosidade, a própria descamação da pele, que é uma defesa, uma proteção da pele ali do animal. E geralmente as infecções fúngicas são mais superficiais, né? A gente chama um grupo de lesões importantes as dermatofitoses, né? São 3 grupos de fungos que a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver falando de tratamento. Aqui é um experimento, um trabalho de revisão que foi feito, né, com coelhos, desculpem, com lagomorfos, né, com coelhos. E aqui vocês veem a mão da pessoa, nessa primeira figura, letra A, da esquerda, a mão da pessoa segurando um coelhinho, né, pigmentado aqui, e uma lesão branca aqui na base da orelha desse coelho. Aqui um coelho albino, né, desses branquinhos, e com lesões também na base das orelhas. Nessa outra imagem aqui, ó, aqui a região dos membros, né,
e as falanges do animal todas avermelhadinhas, sem os pelos, né? Essa é uma característica, igual vocês viram lá na lesão da cabecinha do cachorrinho, a primeira que eu mostrei, geralmente ocorre perda de pelos, vermelhidão do local, e aqui, ó, lateral do membro posterior do coelho, né? Com alopecia, que é perda de pelos, e descamação da pele. Aí descama, por isso que vai ficando assim mais avermelhadinho, né? Igual dá para ver melhor nessas orelhinhas da segunda foto aqui. Mas as micoses sistêmicas, né, igual a gente estava falando, colocam, né, muitas vezes em risco de morte, né? Plastomicose, a criptococose, a histoplasmose e coccidioidomicose. Essa é difícil de falar. O ciclo aqui, só para a gente lembrar, né, de criptococose, uma zoonose fúngica importante, presente, né, o fungo na excreta de pombos, nas árvores de eucalipto e em outros locais também, outras árvores que podem ter, né, esses esporos aí, né, do fungo e levar para a pessoa respirando, entra pela boca ou pelo nariz, né, essa inalação permite o alojamento das formas de esporos nos alvéolos e o desenvolvimento, né, de pneumonia que pode se disseminar para o sistema nervoso central, provocando meningite fúngica. E isso é um quadro, né, esse quadro de meningite fúngica, além da pneumonia, são quadros graves, né, e que envolvem risco de morte aí. Além, né, de criptococos, os fungos clinicamente importantes, né, as leveduras, né, do gênero Cândida, fungos Blastomyces dermatiditis, coccidioides, oxidioides, esse nome é difícil, Immix, Histoplasma capsulato, Sporotrix skink e Rhinosporidium. Aqui embaixo na imagem, né, nós temos as formas de Cândida, né, aqui as leveduras na letra C, e na letra D, né, a forma aqui de pseudoífase, né, já começando aí a formar, né, mais estruturas de modificação. O que faz, né, a terapia fúngica poder ser falha? A gente precisa entender que esse é uma lesão difícil de tratar, fungo. Por exemplo, lá no ICA nós estamos com uma potra de aproximadamente 3,5 para 4 anos, ou não, agora ela já tem mais de 4 anos, que está com problema nos membros que clinicamente e terapeuticamente a gente já diagnosticou como esporotricose. Por que clinicamente e terapeuticamente? Porque as lesões são características e a gente fez o tratamento com antifúngico por 2 meses e as lesões sumiram. Eu queria que tivesse continuado o tratamento por mais 2 meses no mínimo, aí o tratamento foi interrompido por 20 dias. No 21º dia, as lesões fúngicas voltaram a aparecer, né, no membro desse animal, pequenas lesões, e agora ela já está sendo tratada novamente. Porque tratamento antifúngico geralmente é longo e envolve recidivas. O outro animal lá dos equinos que teve essa infecção fúngica pelo mesmo fungo, Sporotrix, né? Nós fizemos o tratamento antifúngico por 2 meses e regrediu totalmente. Porém, esse animal foi diagnosticado rapidamente, instituída a terapia rapidamente. A lesão daquela potra demorou para fazer o diagnóstico. Infelizmente, nós não tivemos recurso para fazer o diagnóstico laboratorial, né, para saber exatamente, com certeza, se é esse fungo. Mas clinicamente e a parte de terapia, né, responder à terapia, nós já temos certeza que é esse fungo que está causando essa lesão de pele e também interna no animal. Porque a esporotricose, o grande problema é que o fungo se aloja em linfonodos e na corrente linfática. Então, fica mais difícil ainda para a gente conseguir sucesso na terapia. Primeira coisa, né, que eu coloquei ali de falhas na terapia, dificuldade de acesso do fármaco ao local infectado.
A primeira dificuldade que o fármaco encontra é a resposta inflamatória. Vejam as lesões desse cãozinho aí, ó. Vejam que são lesões circunscritas, né, arredondadas e que estão muito inflamadas, né? A gente percebe aumento de volume no local, a gente percebe vermelhidão, em alguns lugares até sangramento, né? Porque essa resposta inflamatória celular, que tem migração de célula aí, leucócitos, né? Monócitos que viram macrófagos, tem a parte toda aí das defesas celulares da pele que estão tentando debelar essa infecção aí. E a gente tenta entrar com o medicamento que vai chegar nesse local. E além de tudo, né, o pH no lugar inflamado. No lugar inflamado, geralmente o pH fica um pouco mais ácido. E aí a gente viu toda aquela parte inicial lá da farmacocinética, farmacodinâmica, da distribuição do medicamento, que pode ser prejudicada por esse pH local. Outra dificuldade de acesso do fármaco ao local infectado é muitas vezes o local da infecção. Eu já falei aqui que Sporotrix scank fica alojado nos linfonodos, né? Na tentativa de conter a infecção, o, o, o organismo segura, né? Entre aspas, esse micro-organismo em locais que tem mais defesa, que são os linfonodos. É por isso que quando a gente tem garganta inflamada, inflama aqui, né, as ínguas, né? Porque os linfonodos estão estrategicamente posicionados em regiões do nosso corpo para proteger o nosso corpo. E aí, se o fungo está dentro do linfonodo, é mais difícil da gente conseguir sucesso na terapia fúngica. Outros fungos, por exemplo, a gente falou criptococose, se tiver acesso ao sistema nervoso central, nós já estudamos que o sistema nervoso central tem as próprias barreiras, né? A barreira hematoencefálica, a produção ali de líquor, que também é protetor. As barreiras oculares, por exemplo, né? Igual tá essa micose aí ocular, vocês vejam essa lesão circunscrita aqui na córnea, né? Com essa coleção aqui de substância cinza em cima da córnea. O próprio olho tem a barreira celular ali do tecido, que é importante, né, para proteger o próprio olho, mas que no caso de uma infecção também dificulta que a gente trate essa infecção. Além disso, né, os micro-organismos envolvidos na infecção nos põem dificuldades para o tratamento. Por exemplo, os fungos têm parede rígida de quitina e polissacarídeos. Além de estar nos linfonodos, né, Sporotrix scank que a gente já falou aí, o Cryptococcus e esse fungo Sporotrix scank podem formar cápsula aderente e agrupar-se em grumos, ou seja, por fora do grumo pode ser até atacado pelo antifúngico que a gente quer, mas lá dentro do gruminho o antifúngico pode não alcançar e a gente tem sucesso na terapia antifúngica. Aqui, só para a gente ter ideia, né, a estrutura da parede celular da levedura, né, de Candida albicans aqui, vocês vejam que aqui é a parede celular da hifa, que tem proteínas, ou manoproteínas, muitos glucanos, ou beta 6, que é esse do quadrado do triângulozinho aqui mais escurinho, desculpa, beta 3, esse do triângulo mais escurinho, beta 6, um triângulo clarinho, que aparece aqui e aparece na parte de baixo também. Quitina, ó, como se fosse essas luazinhas aqui, ó, toda a parede de quitina para só então chegar lá naquela estrutura que a gente já conhece mais, né? Que são as fosfolípides, né, lá da membrana celular do fungo. Então, isso protege, né, tanto as hifas aqui, quanto a forma leveduriforme da cândida, protege da entrada do antifúngico. E, né, nos dá, né, mais dificuldade para o tratamento contra esses fungos. Então, outro problema é que as próprias moléculas antifúngicas atuam melhor, né, em células de crescimento rápido
E os fungos são micro-organismos de crescimento lento. É uma estratégia que eles usam para sobreviver. Crescem devagarinho, mas vão crescendo ali e vão tomando conta. Então, se os medicamentos são fungistáticos, vão depender também da resposta imune do hospedeiro para a gente conseguir acabar com essa infecção. Então, igual a gente falou para bacteriostáticos, né? A função do sistema imune adequada é que vai ajudar a livrar-se da infecção. E aí, né, esses fungistáticos, a gente tem que, se o organismo está já imunocomprometido, muitas vezes associar, né, imunomoduladores positivos para que a gente tente que esse organismo responda de uma forma mais adequada à terapia. Agora, a boa notícia é que geralmente os fungos não desenvolvem resistência, mas já existem, né, trabalhos na literatura aí mostrando a resistência de alguns fungos aos medicamentos antifúngicos. Outro problema de falha na terapia dos fungos é que os tratamentos são longos, igual eu falei, né, lá da nossa potra lá no ICA, que o tratamento foi por 60 dias, né? Cada fórmula para 30 dias fica em torno de R$ 900 para o peso desse animal. Então, é um valor relativamente alto, né? Em relação, às vezes, também até o preço desse animal. Esse animal, se fosse vendido hoje, por estar com essa lesão, né? Por ser um animal que ainda não emprenhou, a gente não sabe a vida reprodutiva desse animal, como é que vai ser, provavelmente ele não teria um valor muito alto, né? Um valor aí em torno de 3, 4 mil no máximo reais que a gente conseguiria vender esse animal. E olhe lá, né? Se a gente vai arranjar comprador para um animal com lesão, né? Porque quem quer comprar o animal sadio. E aí a descontinuidade na terapia, como eu falei com vocês, é de se esperar, né? Que atrapalhe o tratamento. Nessa imagem aqui da direita, né, um caso aí da literatura, da esporotricose equina, então vocês vejam aqui a formação, né, dessas lesões que a literatura ainda coloca assim como se fossem colar de contas, geralmente nas partes mais baixas do animal que começa, perto dos membros ou na parte de focinho, né, que fica mais próxima do solo, porque esse micro-organismo é um fungo saprófita, né, ele fica aí no ambiente e que se houver qualquer lesão na pele, o esporo pode germinar. Uma lesão, por exemplo, até mesmo de carrapato pode provocar a entrada desse esporo fúngico de Sporotrix skink. Aqui nós podemos ver o animal, né, com essas lesões, mais na parte baixa, em forma de colar de contas, toda essa parte aqui da pele que está mais elevada, né, formando esses nódulos que são característicos da infecção e hipotireoidismo iatrogênico ali foi porque daqui a pouco a gente vai falar do tratamento, mas só para tirar a dúvida aqui, que o animal pode ser tratado com iodeto de potássio. E aí, por via intravenosa e na sequência por via oral. E como o tratamento é longo, se a gente está submetendo o animal a um excesso de iodo, né? No longo prazo, isso vai gerar um excesso de iodo, inibição da tireoide, né? E esse hipotireoidismo que a gente fala aí, iatrogênico. Iatrogênico porque foi induzido por um tratamento. E aí, os sinais desse hipotireoidismo são esse animal aí com a característica de estar mais inchadinho, né? Mais balofinho, com pelo arrepiado, pelo feio e sintomas, né, de falta de apetite, problemas às vezes de micção, né, às vezes até uma letargia do animal. Então, como esse tratamento é longo e precisa se estender além da cura aparente das lesões visíveis, eu acabei de falar com vocês que a potra do ICA, as lesões visíveis, a gente ficou 20 dias sem ter lesão, sem o tratamento, e aí voltou as lesões visíveis. Então, assim, o tratamento deve se estender até, no mínimo, no caso de esporotricose, 30 dias depois de sarar completamente a última lesão.
Esses tratamentos longos ainda, continuando aqui, podem gerar toxicidade para o hospedeiro, que eu já falei na imagem anterior do hipotireoidismo iatrogênico, né? Isso por quê? Porque o alvo também tem membrana nuclear, né? O alvo é eucariota. O fungo é eucariota como animal. E por isso os tratamentos tendem a ser mais tóxicos, porque, né, o hospedeiro e o patogênico, né, o organismo patogênico ali, possuem vias metabólicas comuns. E a gente tentando inibir uma via, pode inibir a do hospedeiro também. E além disso, né, nós temos em torno de 30 moléculas antifúngicas, aproximadamente, que se fala aí na literatura, que são poucas opções se a gente comparar com os antibióticos, né, que a gente tem centenas de moléculas de antibióticos. No caso dos antifúngicos, nós temos números da ordem de dezenas. E aí, quais são as alternativas para tentar melhorar, né, essa eficiência da terapia antifúngica? A gente trabalhar com o máximo possível de formulações de uso local e também, né, antifúngicos com efeito imunomodulador positivo para melhorar aí o sistema imune desses animais. Agora nós vamos começar a falar, pessoal, das classes dos antifúngicos, né? Separar essas moléculas em grupos, a eficiência de cada uma e como que essas moléculas atuam aqui. Primeiro é um grupo de antibióticos que na parte do uso veterinário ainda é mais um problema ainda, porque eu falei que a gente tem da ordem de dezenas de moléculas e muitas dessas moléculas são de usos para ser humano, então acaba que o custo do tratamento também fica às vezes alto, mesmo a gente mandando manipular as fórmulas, igual foi essa fórmula de itraconazol da outra do ICA, que a gente mandou manipular em farmácia de uso humano, porque foi o orçamento mais barato. A gente ainda tem essa limitação para trabalhar lá no ICA, né, que são a gente tem que fazer licitação, cotar preço e tem que ser o menor preço para que a gente consiga contratar o trabalho lá de formulação do medicamento. Então vamos lá, macrolídeos poliênicos, né? São antibióticos. Nós temos 3 principais moléculas: anfotericina B, nystatina e piramicina. A anfotericina B é a mais empregada para uso sistêmico, né, para a gente fazer, trabalhar. Nessa imagem aqui, né, do medicamento de anfotericina B é para infusão intravenosa, então pode-se começar o tratamento com infusão intravenosa e depois continuar por via oral, aí vai depender do protocolo que o clínico veterinário vai estabelecer. Então, nós temos essa molécula. E aqui é a anfotericina B manipulada como colírio, né? Justamente para tentar um efeito melhor ali nas infecções fúngicas de olho. Qual que é o mecanismo de ação? Ligação ao colesterol e outros esteróis da membrana fúngica e alterar a estabilidade dessa membrana, formando poros, né? Como a seta está mostrando aí esse porozinho azul aqui, né? As pequenas bolinhas vermelhas e azuis aqui são a anfotericina B, né? Aqui numa fórmula associada a lipossomas. Lipossomas são micelas lipídicas, né? Formações lipídicas que carregam a droga. Então, vão liberando essa droga aos poucos, né? Para que a anfotericina B haja mais na membrana celular do fungo. Só que vocês reparem aqui, ó, toda essa parte azul mais clara é a parede celular do fungo. Então, o lipossoma tem que ser reconhecido pela parede celular para liberar a anfotericina B, que vai se parear com os colesteróis e esteróis de membrana do fungo aqui e alterar a estabilidade da membrana para então formar poros e esses poros desestabilizarem o fungo e o fungo morrer. Então, a anfotericina B possui maior afinidade por ergosterol fúngico se comparado ao ergosterol do hospedeiro, mas ainda tem afinidade pelo ergosterol do hospedeiro. A resistência é rara,
Mas existem ainda, né? Eu brinco que esses micro-organismos são seres malignos pensantes. Existem micro-organismos, como é o caso de Pitman, né? Que também provoca uma infecção de difícil tratamento, principalmente em equino, que é um pseudofungo. Eles não sabem ainda, né, os pseudofungos, se vão ser classificados os pesquisadores como micoplasmas ou como fungos mesmo. Então ele fica ali no meio, com algumas características de fungo e com algumas características de micoplasma. E aí, por possuir menos ergosterol na membrana, a ação de anfotericina B contra a pitiose é limitada. Em Cândida tem o crescimento um pouco mais rápido, né? Então a gente tem mais efeito da anfotericina B. O espectro de ação de anfotericina B, né, e dos macrolídeos poliênicos de uma maneira geral, vai de leveduras a fungos, é um espectro amplo, né? Os fungos filamentosos, saprófitas, né, ou patogênicos também. Mas existem diferenças na sensibilidade que a maioria não atua bem contra dermatófitos. Então, os dermatologistas aí, principalmente de pequenos animais, ressaltam a importância de se fazer o diagnóstico específico para saber qual fungo, porque hoje, por exemplo, olhando o focinho desse cão aqui, né, gente, a imagem está de cima, é um cão, vocês vejam aqui, né, a parte do focinho do animal e entre aspas aqui, ó, nessa parte de cima do focinho aqui, ó, entre, né, o focinho e o osso nasal aqui, nós temos uma lesão de pele com descamação, perda de pelos e a lesão parece que está progredindo para cá. Então é feito o quê? Um raspado de pele, é retirado, né, uma laminazinha, um raspado, aqui a gente raspa a bordinha da lesão aqui, coloca na lâmina, fixa e manda para o laboratório para quê? Para diagnosticar por esporo, por característica de IFA e tal, qual fungo exatamente é que está provocando aquela lesão. Porque, igual nesse caso aqui, foi confirmado dermatofitose. Não é a molécula primária, que a gente fala assim, né? O tratamento ouro, que a gente fala, o padrão ouro de tratamento, utilizar macrolídeos poliênicos, porque não atua bem contra os dermatófitos. O espectro de ação, então, de anfotericina B para Cândida, Rhodotórula e Cryptococcus neoformans, para fungos, né, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis, Coccidioides imitis, esse aí tá difícil de sair. E o último deles, que não tem muita ação, né, Trichophytum, Microsporum e Epidermophytum, que são os causadores de dermatofitose. Para anistatina, né, para candidíase mucocutânea, a candidíase pode estar na pele, na orofaringe, na vagina. E para outros fungos, a piramicina, candidíase, tricomoníase e queratite micótica. Aqui são preparações, né? Aqui equiderme, que é um creme com nistatina e associações. E loção auricular com piramicina e associações. O grande problema também, muitas vezes, que os colegas dermatologistas de cães e gatos nos falam, é que essas fórmulas pioram o problema, porque como são associações, às vezes, e por isso que eles preferem também trabalhar com fórmulas manipuladas, porque aí eu vou dar só antifúngico para o animal e às vezes um anti-inflamatório local. Nessas fórmulas, geralmente tem assim, antibiótico, às vezes mais de um antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório. Então, assim, aquela história, igual a gente falou lá na aula de bactérias, de um tiro de canhão. Você vê a lesão, não faz o diagnóstico causativo, qual que é a causa específica daquela lesão, e taca lá um anti-inflamatório, um antibiótico e um antifúngico. Pode até funcionar e funcionar por algum tempo, mas depois, né, você corre o risco, inclusive, de estar induzindo resistência naquele micro-organismo, fazendo esse tratamento que a gente chama aí bucha de canhão, né, que vai não ser o tratamento específico. Então, os colegas que são veterinários dermatologistas, principalmente pequenos animais, preferem prescrever a fórmula específica.
Algumas fórmulas, inclusive, têm desengordurantes, porque o óleo da pele pode favorecer o desenvolvimento do fungo, principalmente aí para as otites fúngicas, né? Porque o ouvido, né? A cera ali do ouvido pode estar aumentada no caso de otites, inflamações de ouvido. E aí, ainda, além de anti-inflamatório, antibiótico e antifúngico, tem um emoliente que a gente chama ali e também um desengordurante. Então, acaba que é muita coisa junto para atuar contra uma lesão. Não vou ficar lendo isso aqui, são as doses para as diferentes espécies, né? Igual tem aqui dosagem, a rota, se é intravenoso, se é tópico, tá? E a frequência que vai ser utilizada de anfotericina B, se é um complexo lipídico, se é complexo com lipossoma, nistatina, piramicina, que são os principais aí. Opa, tô pulando para frente. Macrolídeos poliênicos que têm efeito aí como antifúngicos. Só detalhe aqui, vocês vejam que a última linha aqui, né, piramicina, solução oftálmica a 5%, uma gota no olho a cada 1 a 2 horas. Então, o proprietário tem papel crucial vamos dizer assim, na manutenção do tratamento e no sucesso do tratamento. Porque vocês imaginam ficar pingando gota de colírio de 2 em 2 horas em cachorro, né? Tem que ter dedicação ao animal. Os efeitos adversos. A anfotericina B por via intravenosa pode provocar reação anafilactóide, como se fosse por intensa degranulação de mastócitos, né? Assim, uma reação alérgica, só para a gente entender. Tromboflebite, se for correr o risco de sair fora da veia, né? Pode provocar inflamação ali local. E nefrotóxica, né? Tóxica ali para os túbulos renais. Então, atentar se o animal começar a desenvolver excesso de ingestão de água, que é poliúria, e excesso de micção, que é polidipsia. Porque às vezes a gente começa o tratamento na clínica e o proprietário, por via intravenosa na clínica, e libera o proprietário para levar o animal para casa e tratar por via oral em casa. Então, mais uma vez, o papel ali do proprietário, do tutor do animal, que precisa ser responsável com o tratamento daquele animal. A anistatina oral, né, pode provocar perda do apetite e distúrbios gastrointestinais. Geralmente aí, né, esses distúrbios, náusea, vômito, perda de apetite, associados aí. As associações medicamentosas que podem ser feitas, né, anfotericina B e flucitosina para meningite criptocócica, que é um caso grave, minocilina e anfotericina B para coccidioidomicose, imidazol e anfotericina B para várias micoses sistêmicas, né, e a rifampina potencializa os efeitos da anfotericina B, mas todas essas associações a gente precisa fazer com cuidado. Sempre evitar associar, né, por exemplo, aminoglicosídeos e ciclosporina, provoca nefrotoxicidade, problema renal. Os digitálicos aí com os macrolídeos poliênicos aumenta a toxicidade desses medicamentos aí que aumentam a força de contração do coração. Os agentes curarizantes, né, que são para relaxamento de musculatura, junto com macrolídeos poliênicos, podem provocar bloqueio neuromuscular, com mineralocorticoides e diuréticos tiazídicos, baixa de potássio do sangue, e no caso dos diuréticos, baixa de potássio e baixa de sódio, pode ter problemas importantes como consequência disso. E as drogas para câncer, né, citotoxicidade. Outro problema também é que às vezes a gente tem cânceres de pele, né? Os cânceres de pele que provocam lesões e sangramento, e o fungo, como oportunista, entra como infecção secundária nessa lesão. E é um caso difícil, porque o animal às vezes já está em tratamento contra o câncer e a gente precisa instituir terapia antifúngica dele. Outra classe aí de antifúngicos são os imidazóis, que além de antibacterianos, né, são
antifúngicos, antiprotozoários e antihelmínticos. Mas para antifúngicos, né, a gente tem imidazóis para infecções superficiais e sistêmicas. E aí, clotrimazol, micoconazol, econazol, cetoconazol, ficou ali do inglês, ketoconazol, mas é a mesma coisa. Itraconazol, que é o que a gente está usando na égua lá do ICA, e que a gente usou no outro que pegou o fungo, fluconazol. Além de qualquer contato, né, com fungo e feridas na pele, outra coisa que eu lembrei aqui de equinos que é muito importante é o compartilhamento, né, de cabrestos, de embocaduras, de cabeçadas, até da própria cela mesmo, de animais que estão com a doença e animais sadios. Então, a gente está levando, pode estar levando, né, esporos do fungo do animal doente para o animal sadio. Então, mais uma vez, voltando lá na equidicultura, a importância de a gente separar cada equipamento para cada indivíduo. Cabresto, embocadura, sela, manta, as ligas, né, ligaduras que a gente põe nas canelas dos animais, protetores, todos esses itens aí de arreamento. Só uma partezinha aqui. Aqui, novamente, né, esse tiro de canhão que eu coloquei aqui, né, é uma suspensão que contém clotrimazol, o produto da esquerda, mas que também tem, vejam, valerato de betametasona, que é um anti-inflamatório, e sulfato de gentamicina, que é um antibiótico. Então, seja, pega inflamações, inflamações com inflamatório, infecções e bacterianas e infecções fúngicas. Aqui na direita já é um antifúngico específico somente com 25 miligramas de itraconazol. Novamente, o mecanismo de ação é bloqueio da síntese de ergosterol, alterando a membrana do fúngico, né? Bloqueia o citocromo P450, uma parte lá, né, importante do metabolismo oxidante, e outras enzimas também, né, da síntese de lipídios. Faz com que haja acúmulo de radicais livres intercelulares, radicais de oxigênio, e rupturas das organelas, das membranas de organelas, e também da membrana celular. Quanto ao espectro de ação, né, blastomices, coccidioides, esse aí tá com problema para a professora falar, histoplasma, cândidas, coccidioides, criptococcus e aspergilos são os principais para ação aí de miconazol. Cetoconazol, né, coccidioides imites e várias leveduras e fungos, itraconazol e fluconazol, aspergilos e esporotrix. Clotrimazol e econazol, micoses superficiais, candidíase e dermatofitose. Aqui são as dosagens, a rota de administração e a frequência das diferentes moléculas, né, que a gente tem aí desses agentes antifúngicos. Quando não tiver, assim, igual tem entre parênteses aqui, que isso aqui é específico para cães, para todas as espécies, tá bom? E esse BID aqui é bis in die, né, que é do latim 2 vezes ao dia. O outro BID aqui em cima, 2 vezes ao dia, aqui embaixo também tem. É bom essas siglazinhas a gente explicar para vocês. Os efeitos adversos, né, de imidazóis, eu mesmo uma vez peguei fungos na unha, que é outro local difícil de tratar também, porque o fungo se aloja na matriz da unha, ou seja, aqui na raizinha da unha. Então, não adianta passar antifúngico na unha, eu tive que tomar antifúngico oral, cetoconazol, por 6 meses. E aí, né, tomar medicamento 6 meses oral é complicado. Os efeitos adversos, náusea, vômito, disfunção hepática. O cetoconazol é hepatotóxico para gatos, então é contraindicado, né? E pode, por justamente ter esse tratamento longo, né, inibir os hormônios esteroides por se ligar aos esteroides e o cortisol endógeno. Então, tem que ser feitos acompanhamentos para avaliação, né, de níveis de hormônios, de cortisol. A hepatotoxicidade, a gente sempre pensa em não associar com outros medicamentos hepatotóxicos, então, assim, sempre não usar griselfulvina e cetoconazol junto.
E a rifampina reduz a concentração sérica de cetoconazol. Então, todos esses medicamentos precisam ser avaliados, né, se o animal toma algum medicamento. Outra associação contraindicada, né, cimetidina, ranitidina, são protetores gástricos, antiácidos gástricos e agentes anticolinérgicos também, né, protetores gástricos que inibem a absorção de imidazóis, exceto o fluconazol. Então, se o animal já tem úlcera gástrica, aí o medicamento de escolha é fluconazol, porque esse animal que já tem problemas gástricos provavelmente está tomando um desses medicamentos aí, protetores gástricos. A griseofulvina, né, outra classe aí, que é o que é mais indicado para dermatofitose, né, aqueles 3 fungos lá que provocam dermatofitose, que a gente já falou, é fungistático, exceto em células jovens e de multiplicação rápida, em que é fungicida, né? É absorvido e concentrado nas células fúngicas. Então, a gente tem esse medicamento aí na parte de cima do vídeo, né? Griseofulvina em comprimidos para cães e gatos, que já é um comprimido específico só com antifúngico. Nos dermatófitos, né, interagem na polimerização dos microtúbulos. Vocês lembram lá na formação do fuso mitótico, isso é importante, né? Forma de um lado e do outro assim, a partir do centríolos o fuso mitótico. E a síntese de ácidos nucleicos na mitose, então as células formadas são irregulares, são multinucleadas, e as hifas podem se formar em espiral ao invés de hifas, né, compridinhas, que é o normal. Então, inibe, né, passos importantes aí da mitose e a divisão celular no fungo. O espectro de ação, então, aí da griseofulvina microsporum, epidermófitum e tricófitum, que são os 3 fungos responsáveis por dermatofitose. E nessa imagem aqui vocês veem, né, esse gatinho com essa região aqui próxima dos olhos, né, essa próxima aqui na pálpebra superior, que tem descamação, perda de pelos e vermelhidão, né? Aqui a pele a gente fala de eritrema, a pele está avermelhada. E aí, né, esse animal precisa ser tratado com medicamento antifúngico. A griseofulvina, então, aqui tem as indicações, né, para cães e gatos, bovinos e equinos, com, né, tratamento, né, aqui, vejam para vocês verem aqui, 3 a 6 semanas ou maior se for necessário. Então, assim, a gente trata até a remissão total das lesões e por mais um período, né, variando aí com o tipo de fungo que a gente está tratando. Aqui uma suspensão oral, né, de griseofulvina, que é outro tipo de formulação antifúngica que a gente tem aí. Os efeitos adversos, náusea, vômito, toxicidade para o fígado, né? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com animais que já têm outros problemas hepáticos ou problemas renais, já falamos também no início da disciplina, que geralmente o metabolismo hepático e a excreção é renal, nós temos problemas, né, com esses animais que já têm doenças pré-existentes. E é contraindicado na gestação por ter má formação fetal, que é a teratogenia. Outros antifúngicos aí, né, flucitosina, espectro de ação criptococcus, cândida, torulopsis, esporotrix, aspergillus, fialofora, os nomes de fungos são difíceis e cladospore, né? A terbinafina e o tofenato, achei terbinafina manipulado, né, na propaganda aqui, inclusive da Drogaria Minas Brasil, que muitos, claro, não é que eu estou fazendo propaganda, já falei de vários outros laboratórios aqui, né? Blastomyces dermatitis, Cryptococcus, Sporotrix, Histoplasma, Cândida, Pitirosporum, não sei porque eu repeti, Sporotrix e Aspergillus. Outros antifúngicos, né? O iodeto de sódio ou iodeto de potássio, que é um tratamento mais barato e foi por isso que foi iniciado esse tratamento na potra que a gente tem lá no ICA. O efeito adverso é o iodismo, que eu já falei, a gente está fornecendo iodo para o animal, então ocorre o risco de inibir a tireoide,
né? E o efeito de lacrimejamento, salivação, aumento de secreções respiratórias e tosse, falta de apetite, o coração batendo rápido, taquicardia, a pele seca, descamando, os pelos grossos, tudo isso pode acontecer. E lembrar que o iodeto de potássio a gente nunca deve aplicar por via intravenosa, porque o excesso de potássio via intravenosa pode provocar bloqueio cardíaco, parada cardíaca e morte. As doses aí para cães, para equinos, no equino a gente começa 125 ml por 3 dias, né? Via intravenosa e depois continua com 30 gramas orais até 30 dias após a cura clínica. Como a gente ficou mais de 4 meses trabalhando com iodeto de potássio, iodeto de sódio, com a poltra do ICA e a cura clínica total não acontecia, melhorou muito, melhorou mais de 80% das lesões, mas a cura total não acontecia. E outro animal começou a ter lesões, a gente já começou a terapia com itraconazol. Nos bovinos, né, para actinomyces e actinobacilos, e tem as doses aí, né, intravenosas lentamente. A flucitosina, né, Cryptococcus, Candida, Torulopsis, né, Esporotrix, Aspergillus, Fialófora e Cladosporium. Tem aqui um medicamento à base de flucitosina. Para antifúngicos tópicos, né, que a gente prefere utilizar antifúngicos tópicos quando as lesões são pequenas, né, iodeto de potássio, tintura de iodo, iodóforos, o efeito que a gente quer é o efeito do iodo. Então, vocês vão lá na aula de antissépticos e desinfetantes que a gente falou muito de iodo lá para a gente utilizar como antissépticos aqui nas feridas fúngicas. Além disso, sulfato de cobre, né, existem formulações, como essa que eu peguei aqui, né? Pó desinfetante de cascos, que está escrito aqui nesse frasco aqui. Monossulfiram, benzoil de sulfeto, fenol e timol, propanatos, undecilatos, ácido benzoico, ácido salicílico. Por quê? Esses ácidos vão provocar, né, ali uma descamação na pele e vão podem debelar essa infecção fúngica. Violeta genciana ainda é muito controverso na literatura, mas faz parte da história dos antifúngicos, porque até para seres humanos tinha candidíase oral, né, que muita gente popularmente chama aí de sapinho, né, sapinho oral, porque formam umas bolotinhas, umas bolinhas. Primeiro são branquinhas e depois elas vão escurecendo, né. Bezerros imunocomprometidos têm muito problema de candidíase oral, que foi feito, bezerros em que mamaram colosso tardiamente, animais que nasceram prematuros, né? Às vezes, poucas horas depois de nascer já tem candidíase oral, que forma aquelas pequenas bolinhas mesmo, escuras na língua. E aí, antigamente, o tratamento era violeta genciana. Aí tacava violeta genciana na boca dos bezerros, os bezerros ficavam salivando ali, roxo por muito tempo depois que aplicava o produto. E, né, os antifúngicos tópicos também incluem as classes que a gente já trabalhou, né, anfotericina, nistatina, piramicina, aqui o manipulado, né, de anfotericina B, da droga VET, que eu achei aí na internet para mostrar para vocês. Fechando a primeira parte da nossa aula aqui com as considerações finais. O que é importante no uso de antifúngicos? O diagnóstico preciso, porque a gente precisa levar no especialista para fazer raspado de pele, para fazer o tratamento mais acertado possível. O tratamento precoce e o tempo adequado, então a adesão do proprietário ao tratamento é imprescindível, né? Porque ele vai ter que ter um tratamento ali por tempo longo. E sempre, né, avaliar os principais riscos ao hospedeiro, que o principal deles é a hepatotoxicidade, né, para os animais aí. Aqui estão os links das referências que eu usei, eu não consegui tempo para formatar ainda essas referências. E daqui a pouquinho a gente se encontra para falar sobre antivirais, que é a segunda parte da aula. E é só o tempo de ir ali, tomar um cafezinho, tomar uma água e a gente volta para gravar mais aula para vocês com muito carinho, com muito amor. Fiquem aí, fiquem seguros e graças a Deus a vacina está chegando. Um grande abraço.